Alô pessoal do Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito. Dessa vez, que história é essa de nova categoria de habilitação? Você já vai descobrir. Mas antes, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações para receber informação sobre vídeo novo publicado aqui no Sala de Trânsito toda semana e roda o negócio aí para a gente falar sobre isso. Bom, gente, essa história acabou ganhando uma certa repercussão nas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp que são relacionados ao trânsito, entre o final de janeiro de 2020 e o início de fevereiro de 2020, que é quando a gente está gravando e colocando esse vídeo no ar, disponibilizando para você aqui no canal Sala de Trânsito. Trata-se do projeto de lei, o PL, número 6367-2019, do deputado Walter Alves. O objetivo do projeto, eu até pontuei algumas questões aqui que eu achei um tanto curiosas para trazer para vocês aqui no canal, ele tem por objetivo incluir no artigo 143 do CTB um inciso com a definição do que vem a ser a categoria S, que é a simplificada, que seria o inciso 6 ao artigo 143 do Código de Trânsito Brasileiro, e alguns parágrafos ali trazendo a forma, o meio de obtenção dessa categoria S, essa categoria simplificada. O primeiro aspecto aqui que eu achei curioso é o seguinte, é que essa categoria ela somente seria possível ser utilizada em cidades com menos de 100 mil habitantes, desde que não integrem regiões metropolitanas, né, ou regiões aqui que ele chama de desenvolvimento econômico. E aí essa categoria simplificada seria para condutores desses locais, ou seja, só se utilizaria nesses locais, para condutores que utilizassem veículo de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral e que tivesse no máximo 250 cilindradas, ou seja, em outras palavras, motos de até 250 cilindradas seriam os veículos que estariam amparados ou que estariam abarcados por essa categoria S, essa categoria simplificada de habilitação. O que eu acho interessante é que, para a obtenção dessa categoria, não precisa passar pelo processo de habilitação que nós temos hoje, ou seja, aulas teóricas no CFC, prova teórica no Detran, aulas práticas, enfim. O que é que precisa? Os exames necessários à habilitação, como o exame médico, o exame de aptidão física e mental, enfim, ou o popular exame de visto e o exame psicotécnico que você está acostumado aí a falar ou já conhece aí o trâmite, o procedimento, enfim. E depois a pessoa não precisaria assistir aula, né, no CFC, aula teórica, e já iria direto no Detran fazer uma prova sobre sinalização. Essa prova ela pode, a critério do candidato à habilitação da categoria S, ser oral, caso ele tenha dificuldade em relação à leitura, se ele não for alfabetizado num grau que ele consiga responder uma prova escrita, num nível que ele consiga responder uma prova escrita. Então, ele faria essa prova oral e depois faria um exame prático de direção no veículo, da qual ele pretende se habilitar. E aí o ilustre parlamentar ele ainda traz, né, uma mudança no artigo 320 do CTB, no projeto de lei dele, que é o seguinte, 5% de todo o valor arrecadado com multas de trânsito no Brasil são depositados no FUNSET, que é o Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito. E, de acordo com o deputado, também se deveria ser utilizado para financiar o processo de habilitação dessas pessoas aqui que precisam, que queiram tirar categoria S, pessoas de baixa renda que queiram tirar a categoria S nessas cidades que a gente mencionou. Então eles poderiam utilizar desse fundo, do valor que está no Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito, o FUNSET, também seria destinado para isso. E aí, na exposição de motivos do deputado, eu achei interessante e eu pontuei dois aspectos aqui. O primeiro é que o deputado ele critica o alto custo no preço para se obter habilitação no Brasil. E de certa forma, em alguns locais, né, no Brasil, realmente o preço para se tirar uma primeira habilitação é um tanto elevado, isso aí a gente não pode ignorar. Então eu penso que poderia se estudar meios de diminuir esse valor, não é? E tentar torná-lo mais acessível, não é? Tem até casos aí de estados que criam programas populares para se tirar a habilitação custeadas pelo governo. É um meio que eu particularmente acho interessante, desde que bem executado. E uma outra questão aqui é que o deputado diz o seguinte, quando ele dispensa o condutor, o candidato à habilitação da categoria S, das aulas teóricas, por exemplo, ele entende que conhecer a legislação de trânsito é algo importante, mas não é algo indispensável para que a pessoa possa conduzir em via pública, não é? E aí é uma questão tanto
curiosa, né? Ou seja, você teria uma pessoa passando por um processo de habilitação sem ter tido orientação de como é que funciona as regras de circulação em via pública. Questões simples, né? Como, por exemplo, regra de preferência, sentido de circulação, a própria sinalização de trânsito, é que ele vai ter que fazer uma prova sobre isso, quer dizer, o sujeito teria que ser autodidata. Se, de acordo com a exposição de motivos de projeto do deputado, se a pessoa já tem uma dificuldade em relação à leitura, por exemplo, baixa escolaridade, como é que essa pessoa vai ser autodidata e estudar para compreender as regras básicas de circulação no trânsito? Então, é um tanto contraditório esse aspecto do projeto. E aí vem aquele questionamento, né? Imagine hoje, né, já que as pessoas atualmente, o principal contato que se tem com o trânsito, com a educação para o trânsito, com informações sobre trânsito, é no processo de primeira habilitação no CFC. A não ser que a pessoa atue na área de trânsito, não é? A não ser que seja um agente de trânsito, um instrutor, ou como é o caso de muitas pessoas que seguem aqui o nosso canal, são aquelas pessoas que estão estudando para fazer concurso público na área de trânsito. Então tem um conhecimento na área de trânsito, está acompanhando eventuais mudanças. Você que segue nosso canal, sempre que surgir algo novo a gente procura discutir aqui. Então imagine você colocar na via pública pessoas que não tiveram nenhuma orientação a respeito dessas questões relacionadas a trânsito, ou seja, tanto aspectos defensivos, não é? Que se vê no curso de primeira habilitação na disciplina de direção defensiva. Não vou nem mencionar aqui as questões sobre primeiros socorros, meio ambiente, mecânica, que são importantes também no curso de processo de habilitação, e também a questão de legislação, que aí é até o nosso principal foco aqui no canal, a parte de legislação de trânsito, ou seja, desconhecimento total de regras de circulação e possíveis infrações de trânsito que essas pessoas possam cometer quando colocarem algum tipo quando praticarem irregularidade na via e acabarem criando algum tipo de risco à segurança. Então, é um projeto bem curioso, não é? Que certamente vai dividir opiniões, ou seja, alguns vão ser favoráveis por aquilo que se pretende e outros nem tanto, né? Como é o meu caso, eu particularmente entendo que não é o melhor caminho aí de se obter uma habilitação, de se dar um documento de habilitação a uma pessoa. Mas enfim, essa é só a nossa opinião, nossa humilde opinião. Qual é a sua? Você concorda? Discorda? Fique à vontade, deixa aí nos comentários. Sua opinião é muito importante aqui pra gente ir discutindo e debatendo questões sobre trânsito e que nós possamos aprender todo mundo junto. Beleza, pessoal? Quero mandar um alô pro meu amigo professor Ricardo, conhecido como Pipoca, o instrutor de trânsito, e também o nosso amigo instrutor Vandenberg. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.